Nós falaremos aí sobre via coluna dorsal medial, coluna anterolateral, uma revisão rápida sobre o conteúdo aferente, sensitivo, sonestésico, e depois a gente tem o final do conteúdo de vias descendentes, efenentes, motoras, vias piramidais e vias extrapiramidais. Então na lousa ali a gente tem uma imagem que compila as duas vias, ambas as vias sensitivas, ambas as vias sonestésicas. Do lado esquerdo do vídeo de vocês, a gente tem a via o quê? Coluna dorsal e menisco medial. E do lado direito do vídeo de vocês, a gente tem a via coluna anterolateral. A principal diferença entre essas vias, obviamente, é a sensação que por elas é captada, tá? Então, na via da esquerda, a gente tem captação de que tipo de sensibilidades? Tato epicrítico, propriocepção e vibração. O tato discriminativo entre pontos nas palmas das mãos, nas plantas dos pés, na área glabra ou não glabra, ou seja, na região com pelo ou sem pelo, não importa. Essa somestesia é identificada e discriminada na superfície tecidual, tá? Então, da imagem da esquerda, a gente consegue captar o que? Perifericamente no corpo. Esse tato discriminativo, esse tato fino, a propriocepção, que era captada por corpúsculos que nós já conhecemos, como OTG e fuso neuromuscular, o órgão tendinoso de Golgi e o fuso neuromuscular, né? E nós temos a vibração que era captada principalmente por Ruffini, por Pacini e por Meissner também, esses corpúsculos de tato, pressão e de atividade vibracional. Então essas informações são oriundas captadas da periferia e vão entrar na medula via o quê? Via corno posterior da medula. Toda informação sensitiva, toda informação sonestésica toda entra via corno posterior da medula. Então só para fazer uma revisão para quem chegou agora, são as duas vias sonestésicas que nós estamos falando. A via coluna dorsal e menisco medial e a coluna anterolateral. A primeira dessas vias traz informação de sonestesia, tato discriminativo, tato epicrítico, tato fino, de distinção entre os pontos, sejam ou fossem eles pontos com um campo receptivo maior ou menor, isso não importa. Propriocepção, OTG e fuso neuromuscular, são os corpúsculos captadores desse tipo de sensação, e vale lembrar que OTG e fuso neuromuscular são corpúsculos que trazem o quê? Função de proteção, função protetiva. Ora, o OTG gera um reflexo de estiramento negativo, né, inibitório para a contração muscular, ou seja, em prol do relaxamento. Ora, o fuso neuromuscular, ele recorre a um reflexo de estiramento de excitabilidade, um reflexo positivo em prol da contração. Inclusive, na época, eu dei dois exemplos. O exemplo do OTG, por exemplo, atuando no tendão bicipital, quando a carga aumentava aí de maneira progressiva na palma das mãos do indivíduo, e o fuso neuromuscular na região quadricipital. Até fiz alguns reflexos de estiramento em alguns de vocês aqui, no tendão patelar, no tendão aquileu e um reflexo de bráquio radial, tá? Então essas informações são oriundas da periferia, sejam informações discriminativas como o tato epicrítico fino, sejam informações de propriocepção derivadas da captação do OTG e do fuso neuromuscular, seja informação de vibração, volto a repetir, Pacini, Ruffini e Meissner, por exemplo, que captam pressão, captam estiramento e captam vibração. Vale lembrar que todas essas informações elas entram por corno posterior da medula, tá? A entrada sonestésica é por corno posterior, a saída motora é por corno anterior. Então, entradas e saídas de informação são por substância cinzenta e tráfego de informação crânio-caudal ou caldo-cranial são feitas pelos funículos, as substâncias brancas. Diga. O que é protopático? Protopático é o tato grosseiro, né? O tato epicrítico é o discriminativo e o tato protopático é o tato grosseiro de distinção, por exemplo, de superfícies, não é? Então a gente tem, por exemplo, uma superfície rugosa, uma superfície lisa. Essa distinção de superfícies é dada pelo protopático grosseiro, enquanto o epicrítico é o tato discriminativo. E ainda, retomando a análise da via coluna dorsal e menisco medial, essas informações sensoriais, elas sobem, elas aferem, ascendem pela região posterior da medula, por duas vias que vocês viram inclusive em neuranato, né? Dois fascículos importantes, o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme, que vale a pena retomar também características de fascículo grácil e fascículo cuneiforme. As informações de T6 para baixo são captadas pelo fascículo grácil, ou seja, segmento medular de T6 para baixo captado por fascículo grácil, e de segmento de T6 para cima captado por fascículo cuneiforme, tá? Então essas informações vão subindo através do funículo
posterior. Vale relembrar também que anatomicamente ou neuroanatomicamente o funículo posterior ele é respectivo e reticente às limitações dos cornos posteriores da medula. Entre um corno posterior e outro eu tenho o funículo posterior e é por ali que eu tenho a aferência grácil e cuneiforme. Então, sendo que o meu neurônio primário somestésico para essa via é um neurônio primário longo, onde a primeira sinapse ocorrerá apenas na região bulbar, tá? Então, meu neurônio primário somestésico da via coluna dorsal lemínico medial é um neurônio primário longo e sua primeira sinapse será uma sinapse troncular e não medular, uma sinapse bulbar e não medular. Lembrando que essa sinapse ocorrerá no núcleo grácil e efetivamente quando o cuneiforme aferir no núcleo cuneiforme. Assim sendo, as informações elas cruzarão na região bulbar um pouco inferiormente ao assoalho do quarto ventrículo, na região de óbex, um pouco mais abaixo do óbex ali, haverá a decussação dessa primeira via, o cruzamento ao lado contralateral, e sem dúvida nenhuma nós podemos usar inclusive a nomenclatura de leminisco medial ou inclusive fita de Reil, tá? Então é via coluna dorsal fita de Reil ou via coluna dorsal leminisco medial. Assim a informação chega ao tálamo, o tálamo processa e faz a identificação, é uma sinapse de identificação, tá? Então quais são as sinapses? A primeira sinapse é uma sinapse de refinamento, a segunda sinapse é uma sinapse de identificação e a terceira sinapse é uma sinapse de localização, tá? Então vamos lá, a primeira sinapse é uma sinapse de refinamento, a segunda sinapse é uma sinapse de identificação e a terceira de localização, tá? Então eu tenho sinapse de refinamento, de identificação e de localização. Por que refinamento? Todo conjunto de corpos neuronais do sistema nervoso central, por definição, é um núcleo. E todo núcleo neuronal, precedente à sinapse que ocorrerá, refina essa informação, tá? Então, na região do bulbo, eu tenho refinamento dessa informação somestésica, que veio por grácil e que veio por cuneiforme, e aí eu refino essa informação, refino essa informação de propriocepção, refino essa informação de tato epicrítico, refino essa informação de vibração. Então, a primeira sinapse é uma sinapse de refinamento. A segunda sinapse é de identificação, porque o tálamo é um órgão de identificação. Aí o tálamo vai identificar se foi um tato, se foi uma pressão, se foi um estiramento, né? O tálamo identificará se foi uma propriocepção advinda dali da periferia. Então a segunda sinapse é de identificação pela região talâmica. E a terceira sinapse é de localização. Está chegando no córtex, está chegando no meu homúnculo sensitivo, ok? Está chegando no meu giro pós-central, no meu lobo parietal, áreas 1, 2 e 3 de Brodmann. Tudo bem, pessoal? Então essa é a via coluna dorsal leminisco medial. Retomando, é uma via sensorial, é uma via sensitiva, via somestésica, aferente, que sobe não pela região anterior da medula, mas que sobe pela região posterior da medula, onde o nosso neurônio primário sensitivo é longo, subindo por dois fascículos diferentes. Fascículo grácil, que localiza-se medialmente, e o fascículo cuneiforme lateralmente. Primeira sinapse, uma sinapse de refinamento que ocorre na região posterior do bulbar, muito próxima à região do vértice no quarto ventrículo, que é a região de óbex, ok? Depois de refinado, é óbvio que decruza, cruza para o lado contralateral talâmico através da fita de Reil. E no tálamo há uma segunda sinapse, uma sinapse de identificação do tipo de sensibilidade que foi conduzida. Então o tálamo passa a identificar o tipo de sensibilidade que foi conduzida. Sendo assim, leva até a região cortical do homúnculo sensitivo, áreas 1, 2, 3 de Brodmann, no giro pós-central do lobo parietal, fazendo com que haja o quê? A localização da área que foi tocada, que foi pressionada, que foi vibrada, ou que foi estimulada até mesmo voluntariamente pelo critério proprioceptivo. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida da via coluna dorsal leminisco medial? Acho que não, né? Primeira via somestésica. A segunda, do lado de lá, é a via coluna anterolateral. Tá? Então o nome já passa a tratar de uma maneira diferente. Essa informação não será aferida via só posterior da medula, é anterolateral. As informações subirão anteriores na medula e lateralmente ao cone medular. A primeira grande diferença entre uma e outra é que o meu neurônio primário aqui não é um neurônio longo, é um neurônio curto. Então a sinapse já ocorre diretamente na entrada
entrada do corno posterior da medula. E claro que as informações não são as mesmas informações que serão captadas e transmitidas. Dessa natureza, as informações são de tato protopático, dor e temperatura. Então, tato protopático, que é o tato grosseiro, que é o tato de identificação das superfícies lisas, rugosas e assim por diante, né? Eu tenho ali a subida via coluna lateral ou anterolateral. Lembrando então que esse meu primeiro neurônio é um neurônio curto, há inicialmente uma sinapse no corno posterior da medula e logo em seguida já decursa-se. Há uma decussação, há uma mudança de trajeto dessa fibra neural e eu passo a ter o quê? O envio de informação para a região contralateral da medula. Então a decussação dessa via é uma decussação medular, a outra não, é uma decussação troncular, ocorria no bulbo. Já agora não, há uma decussação já breve, antecipada na região de medula, subindo por trato espinotalâmico lateral e trato reticulotalâmico. Anotem que é importante. Enquanto essa via tinha aferência por grácil e cuneiforme, essa via tem aferência por quem? Trato espinotalâmico lateral e trato reticulotalâmico, que são tratos que enviam informação de dor, temperatura, protopatia e tudo mais, tá? Informação importante para vocês de uma maneira clínica, talvez hoje seja a dor. Então a dor, ela difere. Nós temos dois tipos de dor aqui para esse tipo de trato. Nós temos a dor rápida, que é a dor aguda, lancinante, do processo inflamatório, que chamamos de dor somática, e nós temos a dor crônica, que é uma dor lenta, de tráfego lento, uma dor crônica lenta e obviamente permanente e perene, sem processo flogístico associado. Ambas as dores, lenta e rápida, sobem por tratos diferentes. Pelo trato espinotalâmico lateral, sobe a dor rápida, a dor aguda, a dor da inflamação, a dor da lesão, do trauma, da injúria, ok? Pelo trato espinotalâmico lateral, a dor aguda, a dor da inflamação, a dor flogística. Pelo trato reticulotalâmico, sobe, afere a dor crônica, a dor lenta, a dor que normalmente é associada a um esmagamento neural, associada a uma compressão neural, que nós chamamos, em outras palavras, de maneira clínica, uma dor neuropática, como a síndrome do túnel do carpo, a síndrome do túnel do tarso, uma dor trigeminal, uma síndrome esquiática, uma esquiatalgia, né? A dor do ciático. Então, dores diferentes sobem por caminhos diferentes pela medula, tudo bem, pessoal? E essas dores, obviamente, farão o quê? Sinapse na região talâmica, mais uma vez, é uma sinapse de identificação, tá? Uma sinapse de identificação e, obviamente, aqui a outra de localização na região do córtex ali sensitivo, do córtex primário somestérico, áreas 1, 2, 3 de Broglie, longínquo central do lobo parental. Então, essas são as vias aferentes, desde o comprimento dos seus neurônios, primário e secundário, se longos ou curtos, se o são ou não, tá? As sinapses que ocorrem, ora troncular, ora medular, obviamente a depulsação medular para uma, a depulsação troncular para outra, os tipos de sinapses como refinamento, como identificação e como localização, os tipos de informação que trafegam por ambas, para a coluna dorsal lemnisco-medial, a altura dessas informações, T6 para cima, T6 para baixo, né? Cuneiforme e grácil respectivamente, e a outra via que leva a dor, por exemplo, para o sistema nervoso central, através das duas vias, o trato espinotalâmico lateral para dor aguda e o trato reticulotalâmico para dor crônica, ok? O que é as duas sinapses na anterolateral? Na anterolateral, na realidade, eu tenho 3 identificações e 3 sinapses. 1, 2, 3 sinapses. A anterolateral, eu tenho identificação e localização. Tá? Identificação e localização. Baseado nisso, falando em dor, né, vamos revisar rapidamente a teoria de Comportas, pode ser? Teoria de Comportas de Belzar e Wall. E o que seria a teoria de Comportas? Nós tínhamos a medula lá, e essa medula, efetivamente, ela é dividida em porções. São as lâminas de Rexed, lembra? Essas lâminas de Rexed, elas fazem o quê? Duas coisas. Uma separação somatotópica do nosso corpo. Então, é claro que eu tenho 10 lâminas de Rexed,
sendo que a primeira lâmina ela fica localizada na parte mais proeminente, ou na parte que nós chamamos aí, parte mais posterior do corno posterior da medula, e a 10ª lâmina próxima aqui do forame medular. Então eu tenho a primeira lâmina bem mais lateralizada aqui na extremidade do corno posterior da medula, e a 10ª lâmina perto do canal medular, aqui do forame medular. Tá? Então eu tenho 10 lâminas, e a mais importante para nós nesse momento é a lâmina 2. A lâmina 2, que é uma lâmina que realiza, ou nela ocorre o quê? Nela ocorre a sinapse dolorosa. Então eu tenho um tecido aqui, um tecido muscular ou qualquer outro tecido que tenha uma inervação aferente e que tenha terminação nervosa livre. Esse tecido foi lesado, há uma lesão tecidual. Essa informação dolorosa vai entrar pelo corno posterior da medula. Né? Uma lesão libera substância química, vocês sabem muito bem disso, vocês acabaram de ver em patologia. Ciclooxigenase 2, substância P, vasodilatadores como bradicina e histamina, liberação de outros leucotrienóis, olha que interessante, resposta TH1, como neutrófilos e macrófilos liberados, células natural killers, resposta TH2, como as interleucinas e citocinas, fator de necrose tumoral alfa, fator NK-kappa-beta, vários fatores imunológicos que vão o quê? Sinalizar a dor. Muito bem, aí o que acontece? Todas essas substâncias vão o quê? São substâncias algogênicas, substâncias que promovem a dor. Então a dor está lá, a dor está subindo para a lâmina 2. Só que ao mesmo tempo que a dor está subindo, eu tenho informação também tátil, pressórica, vibracional, indo por esse caminho também. Tá? Então vamos enviar outra informação? Vamos. Além da informação da dor, eu tenho uma informação de tato, por exemplo. Olha que importante que é a informação de tato. A informação de tato, ela tenta bloquear a informação de dor na lâmina 2. E como que ela faz isso? Ela faz através da excitabilidade da lâmina. Então eu preciso entender do que essa lâmina é composta, professor. Então vamos entender. Se eu pegar essa lâmina 2 aqui e aumentar com o microscópio do Maírton, o que eu vou ter aqui? Ó? Uma substância gelatinosa e uma célula de transmissão. Tá? Então para a lâmina 2 eu tenho um conjunto celular aqui. Esse conjunto celular da substância gelatinosa, ele é formado por astrócito protoplasmático mais neurônios. Tá? Então minha substância gelatinosa é formada por um conjunto de astrócitos protoplasmáticos mais neurônios importantes para a neurotransmissão do sinal doloroso ou do sinal de tato. E a outra é uma célula de transmissão. Mas como carga elétrica e processo de excitabilidade, a minha substância gelatinosa, ela deve ser o quê? Sempre positivada, estimulada, excitada. Então quem excita a substância gelatinosa? Quem a excita? O estímulo de tato, porque o estímulo de tato é excitatório, tá? Então o estímulo de tato, olha que importante, ele sai lá da minha perna, do meu braço, do meu tronco, e o estímulo de tato fica excitando a lâmina 2, fica excitando a substância gelatinosa, para que ela faça o quê? Para que ela excite a inibição da célula de transmissão. Então uma substância gelatinosa excitada, ó, aqui, uma substância gelatinosa excitada, ela mantém a célula de transmissão inibida, e aí o portão da dor fecha, não passa a neurotransmissão, não passa a atividade neurotransmissional, ok? Agora, se o indivíduo machucou, tomou uma pancada, bateu, é claro que a informação de dor é uma informação inibitória para a medula. Olha que interessante. A informação de dor é uma informação inibitória. E aí essa informação de dor tenta fazer com que a minha substância gelatinosa fique o quê? Inibida. E muitas das vezes ela consegue. Dependendo aí da robustez do impulso doloroso, a minha substância gelatinosa, ao invés de se excitar, fica o quê? Inibida. Consequentemente, inibe quem? Inibe a inibição da célula de transmissão. Menos com menos, dá mais. Abre-se o portão da dor. Deu para entender? Quando o estímulo doloroso é maior, eu inibo a inibição e abro o portão da dor. Quando o estímulo tátil é maior, eu excito a inibição e fecho o portão da dor. Por isso que quando a gente bate alguma área do corpo, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Xingar. E depois a gente esfrega. Né? Por que você esfrega? Para aumentar o estímulo tátil, ou seja, excitar a substância gelatinosa, continuando a inibir a célula de transmissão e fechando o portão da dor. Que é o que nós fizemos naquela aula prática, com o choquinho lá. A gente aumentou o impulso tátil, né? A
acima de 150 Hz de frequência para inibir, ou melhor, para excitar a substância de audinose e continuar inibindo a ligeira inibição na célula de transmissão, para que a mesma pudesse fechar o portão da dor. É aquela história, vocês estão sentados aí praticamente em 35, 40 minutos e não sentiram nenhum desconforto. Agora que eu falei, já está se rearranjando na carteira. E o porquê que está se rearranjando? Porque antes o teu impulso tátil aí do glúteo máximo, ele estava sobrepujando a capacidade de identificação da dor. À medida em que eu falo que está doendo ou que vai doer, você começa mais a prestar atenção para a dor do que pelo impulso tátil. Tudo bem, pessoal? Via coluna dorsal lemínico medial, via coluna anterolateral, teoria de comportas de Miyazaki Wall, certo? Então já são 3 partes do conteúdo que poderiam ser cobrados na prova. Vamos lá, vamos para as vias motoras agora. Vamos falar um pouco sobre motricidade, não mais sensibilidade. São o corte transversal da medula. Esse corte transversal da medula está dividido colorimetricamente. Eu tenho aqui áreas que são azuis e áreas que são aí vermelhas. As áreas que são azuis aí são áreas sensoriais. São as vias sensoriais que a gente comentou até agora. Olha lá em cima, via sensorial 3A e 3B. O 3A é fascículo grácil, o 3B é fascículo cuneiforme. Então são vias aqui sensitivas, ok? São vias somestésicas. Nós temos agora que analisar as vias motoras. Deem uma olhada nas vias motoras ali, nesse corte transversal. E nós temos os tratos piramidais e os tratos extrapiramidais. Nós começaremos com os tratos piramidais. Nós vamos falar do trato 1A e nós vamos falar do trato 1B. Tá? Então eu tenho via 1A e via 1B, que são as principais vias piramidais, motoras, descendentes. Aqui não tem segredo, esse está mais na lateral e esse está mais anterior, não é? Aqui é anterior, lá é posterior, aqui é lateral. Essas vias saem do córtex e vão para a espinha, né? Então nada mais comum em nomenclatural do que chamar essa via de via córtico-espinal. Então as vias descendentes piramidais são as famosas vias córtico-espinais. Saem do córtex com informação motora inclusive planejada e descem para a espinha, para que depois da espinha isso possa ser redistribuído para os músculos, para a musculatura esquelética. Então vamos para as duas vias córtico-espinais. A via córtico-espinal lateral e a via córtico-espinal anterior, tá? Então essas duas aqui, eu tenho uma córtico-espinal lateral e uma córtico-espinal anterior. Só que nós temos que entender que as coisas não começam na medula, as informações não têm origem ali. Ali é apenas a via descendente da motricidade, a via descendente motora. Essas informações são produzidas na região cortical. Vocês lembram do MIP? Motivação, integração, programação e depois execução. As vias piramidais, elas se solucionam, né? Ou melhor, a informação já se soluciona no córtex. Eu motivo no córtex, eu integro no córtex, eu programo no córtex. A informação desce pronta. Então, mais uma vez, pela força que a frase carrega, a via piramidal, ela é toda motivada, integrada e programada corticalmente. A informação já desce pronta, tá? A informação motora já desce motivada, integrada e programada no córtex. E desse córtex vai para onde, professor, antes de chegar na medula? Desse córtex passa por uma estrutura chamada de coroa radiada. Essa coroa radiada é uma massa branca, obviamente conjuntos de axônios altamente mielinizados que saem da região infracortical e vão em direção à cápsula interna. Vocês lembram disso? A coroa radiada tem a função de tornar a informação motora convergente, tem a função de convergir a informação motora para a cápsula interna. Para qual área da cápsula interna, professor? Sendo que a cápsula interna tem 3 áreas. Tem o braço posterior, tem o gênon da cápsula interna, que é o joelho da cápsula interna, e tem o braço anterior. São 3 áreas da cápsula interna: o braço posterior, o joelho ou gênon da cápsula interna e o braço anterior. Essas informações aí piramidais vão para o braço posterior da cápsula interna. Olha que interessante. Então eu tenho a motivação, a integração, a programação na região motora suplementar, que vocês lembram bem, e isso desce por coroa radiada, tecido convergente, que leva para o braço posterior da cápsula interna, ok?
braço posterior da cápsula interna, o circuito descendente continua. E a próxima área, após a passagem à cápsula interna, é uma área do tronco, que foi a primeira estrutura do tronco que vocês viram comigo na neuroanatomia, que era o que? O pedúnculo cerebral, lembra? A área anterior do mesencéfalo. Então vamos na sequência, não é? Eu tenho a área motora primária e a área motora secundária. De lá, após a programação dessa informação, essa informação converge por coroa radiada, vai para o braço posterior da cápsula interna e depois vai chegar onde? No pedúnculo cerebral do mesencéfalo, que visto por cima nós chamávamos de crucérebro, lembra? Aí desceu por essa região peduncular, passou pela região de ponte, pela região pontina, e ali no bulbo encontra um caminho quase que perfeito, encontra as pirâmides. Então as pirâmides são as vias anteriores bulbares, olha só a informação. Pirâmides são vias anteriores bulbares, onde essa informação motora, bem refinada, né, informação piramidal passa. Só que essa informação que passa na frente do bulbo, nas pirâmides ali, essa informação não contempla sempre o mesmo lado. Essa informação ela cruza, ela decursa. Nossa, professor, mas cruza, todas as informações são cruzadas? Não, 70% das informações motoras cruzam na decussação das pirâmides. Então 70% dessas informações motoras descendentes, elas irão cruzar. E 30% das informações descerão o quê? Ipsilateralmente. 70% cruza, 30% desce para o mesmo lado. Diga. Tem variação. Anatômica? Tipo, às vezes é 80. Em média 70. Também eu não posso ser intransigente e dizer que não tem uma variação. Funcionalmente, para saber se tem variação, tem que fazer um exame chamado de tratografia, para saber se ali colorimetricamente na tratografia você tem mais fibras passando ipsilateralmente ou cruzando contralateralmente do que o comum, ok? Depois eu mostro uma imagem de tratografia. Talvez não, para mim, são as imagens, são os diagnósticos imaginológicos mais bonitos que eu já vi na vida, são os exames de tratografia, né? Queria eu ter um quadro em casa de uma tratografia do sistema nervoso, seria fantástico. Nós vamos pensar nisso, quem sabe, no futuro próximo, né? Então vamos lá, pessoal, de novo, comigo, né? A via piramidal é uma via do quê? Uma via o quê? Motora, descendente, de tráfego anterior, é uma via de motricidade refinada, acurada, começa no córtex, onde ali é motivada, integrada, programada, desce por coroa radiada convergentemente até o quê? Até o braço posterior da cápsula interna, depois passa por tronco através da região de crucérebros ou pedúnculo cerebral, desce pela região anterior pontina, passa nas pirâmides, que são as regiões centralizadas ali, na região anterior, no meu funículo ali basicamente anterior, e se cruza, 70% cruzam, decussam na decussação das pirâmides e 30% descem o quê? Ipsilateralmente. Diga. Mas só os movimentos finos. Só os movimentos finos, os movimentos pensados, ou aqueles movimentos nos quais você está aprendendo. Então essa é uma via piramidal que recorre ao que nós chamamos de alça aberta. Em neurofisiologia, o que a gente chama de alça aberta? Alça aberta é o MIP. Eu motivo, integro o programa e executo. Deu errado, eu tenho que motivar de novo, integrar de novo, programar de uma outra maneira e executar de uma outra maneira. Não são movimentos já aprendidos, são movimentos recorrentes, só que movimentos que eu tenho que fazê-los pela primeira vez. Tudo bem? Por isso eles devem ser refinados na região cortical. Agora diga. Não, mas tipo, eu só ia perguntar daí dos movimentos grosseiros. Aí são da via extrapiramidal. Tá. Ok? Aí depois tem uma outra via que é extrapiramidal. Agora tem um detalhe: não cruzou 70? Não desceu 30? Desceu. Desce por onde esses 30 e descem por onde os 70? Os 70 descem por aqui, ó. Olha só. Aí vai usar de quem? Vai usar do córtico espinal lateral. Tá? Então as informações que decussam, os 70% das informações que decussam na decussação das pirâmides irão descer pela medula por qual via? Pela via córtico espinal lateral. E os 30% desses
descerão por onde na medula? Adivinhe? Pelo córtex espinal anterior. Então por aqui descem os 30% que são ipsilaterais. E aqui descem os 70% das informações motoras que são contralaterais. Ok, pessoal? Tá? Então eu tenho duas vias também motoras piramidais descendentes. O aqui cruza, desce pelo lado, aqui vem do mesmo lado, desce pela frente da medula. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tá? Então é mais simples, mais tranquilo. Vou mostrar uma imagem dessa via aí e fazer o passo a passo com a imagem que nós temos. Tá? Então vejam só lá, ó. Essa via aí é a via piramidal, via motora refinada, via motora fina. Dá uma olhada na imagem da extrema esquerda de vocês. A informação começa lá no córtex, ela convergentemente, ela passa pela coroa radiada, passa pelo braço posterior da cápsula interna, desce na região de pedúnculo cerebral anteriormente e depois o que? Decursa na decussação das pirâmides. 70% decursa e 30% desce ipsilateralmente, ok? Saindo por onde? Aqui cruza, aqui decursa, vai para córtex espinal lateral. Aqui desce ipsilateralmente para córtex espinal anterior. Tudo bem? Beleza? Dá para ver aqui, inclusive, ó, a passagem das informações por todas as vias que foram comentadas, inclusive a decussação aí. Tá? Então acho que está tranquilo para esse tipo de via, que é a primeira via motora, que é a via piramidal. Aí nós temos uma via que é a via extrapiramidal. Tá? Então eu tenho as vias, eu não tenho uma, né? Eu tenho 4 vias. Nós não vamos falar da olivo espinal, eu vou deixar para depois a olivo espinal. Eu vou substituir a olivo espinal pela via tectoespinal. Façam isso, depois eu explico. Tá? Então eu tenho rubro espinal, retículo espinal, vestíbulo espinal e tectoespinal. Essas são as vias o quê? As vias extrapiramidais. E o que contempla uma via extrapiramidal? Um movimento mais grosseiro, um movimento de manutenção de postura, de manutenção do tronco, ou seja, ereto em posição ortostática, ou um tronco, por exemplo, ereto em posição sentada, pelo menos o tronco, se assim for. Então essas vias são vias de movimento grosseiro, são vias de manutenção do equilíbrio, vias de manutenção da coordenação motora, são vias importantes, onde eu motivo no córtex, onde eu integro no córtex, mas eu não programo no córtex. Deu para entender? A programação não é feita na região cortical como a via piramidal. A programação é feita nos núcleos acessórios. Vocês já viram vários núcleos acessórios e eu vou comentar sobre alguns deles aqui. Por exemplo, substância negra, núcleo rubro, né? Área reticular do mesencéfalo, núcleo reticular do mesencéfalo. Então, minha programação, hierarquicamente, minha programação ela é feita mais abaixo. É uma programação troncular. Então, é uma programação mais pobre, não é? Mas não menos importante, tudo bem? Então, eu motivo, integro e não programo no córtex, programo em núcleos mais baixos. Vamos olhar o primeiro, então? Vamos fazer o seguinte, vamos verificar aqui, ó, o trato vestíbulo espinal, tá? Que é o 2C. Então, vamos falar do trato vestíbulo espinal. Essa via extrapiramidal é importantíssima. É uma área de programação motora voluntária, que não é cortical. Essa área faz o que, professor? É uma área que, na sinapse que ali ocorre, essa área, ela estimula a extensão e inibe a flexão. Olha só, ela estimula grupamentos musculares extensores. Olha que importante a informação. Então, a via vestíbulo espinal estimula grupamentos musculares que são grupamentos extensores, por exemplo, extensor de joelho, extensor de quadril, extensor de cotovelo, os músculos extensores de maneira geral, tá? Essa via os estimula e inibe a musculatura o quê? Flexora. Olha o que essa via faz. Ela estimula extensores e inibe flexores. Então dá para entender muito bem que uma lesão nessa área talvez traria para o paciente um padrão igual a um padrão de hemiplegia. Dá para entender? Como se o indivíduo tivesse uma alteração ali ou movimentos hemibalísticos daquele lado. Tá? Então, algumas lesões desses núcleos levam a manifestações que daqui a pouco eu vou comentar. Vou dar exemplos de manifestações dessa natureza. Tá? Então, mais uma vez, primeira
ter a via extrapiramidal, via vestíbulo espinal, claro que também está relacionada ao equilíbrio, que são informações trazidas de quem? Do sistema vestibular, daquele meu arcabouço do ouvido interno, do órgão vestíbulo coclear, dos meus canais semicirculares, lembra? Anterior, lateral e posterior, para o equilíbrio. Aquela informação de equilíbrio sai do ouvido interno e vai passar ali, vai passar no mesencéfalo, no núcleo vestibular do mesencéfalo, para que eu tenha equilíbrio corporal, para que eu excite musculatura extensora e para que eu iniba a musculatura flexora, tudo bem? Em detrimento a isso, eu tenho quem? O trato rubroespinal. Ele é o contrário. Ele excita a musculatura flexora e inibe a musculatura extensora. Então, o trato rubroespinal, a sinapse ocorre onde vocês viram na neuronata, no corte transversal ali, no núcleo rubro. Lembra que eu desenhava a Hello Kitty do capeta? Vocês não lembram disso ou não? Eu desenhava a substância micronegra, depois uma bolinha que ficava embaixo. E quantas das vezes não foi alfinetada aquela bolinha? Então, o núcleo rubro, as sinapses, para que eu faça um refinamento dessa programação, fazendo com que eu tenha um estímulo flexor e uma inibição de extensores. Então, a via rubroespinal é uma via oposta às atividades da vestíbulo espinal. Tudo bem, pessoal? Via retículo espinal, a mais importante, uma das mais importantes delas, é aqui, ó, a minha via retículo espinal. Recebe informação da formação reticular mesencefálica e coordena os movimentos de tronco e coordena os movimentos de símbolo escapular e símbolo pélvico. De novo, a via ali, retículo espinal, recebe informação mesencefálica do núcleo reticular e faz com que eu tenha o quê? Coordenação motora de tronco, coordenação motora troncular e também coordenação motora de símbolo escapular e símbolo pélvico, círculo escapular e círculo pélvico. Restando agora a via tectoespinal. Diga. Coordenação motora De tronco, símbolo escapular e símbolo pélvico. Cintura escapular e cintura pélvica. Ok? Coordenação motora de tronco, cintura escapular e cintura pélvica. Ok? Muito bem. Vamos para a próxima via. É a via tectoespinal. Tectoespinal nos remete à estrutura do mesencéfalo chamado de tecto. Onde é o tecto do mesencéfalo? Vocês lembram o mesencéfalo visto por trás? O que o mesencéfalo tinha visto por trás? Um pouco mais acima ali. Os colículos, não é? Então é a área de colículo superior. O que o colículo superior fazia na via óptica? Refinava, não é? Via informação do nervo óptico, depulsava no quiasma, chegava no corpo geniculado lateral do tálamo, depois ia para colículo superior, sim ou não? Então lembra de movimentos sincrônicos de cabeça e pescoço? É aqui, ó. Equilíbrio para movimentos sincrônicos de cabeça e pescoço ocorrem pela via tectoespinal. Professor, quer dizer que a via tectoespinal não desce até o final da medula? Não, fica bem proximal aqui, não é? Fica bem proximal. Então ela só faz a gentileza do quê? De reorganizar os movimentos síncronos de cabeça e pescoço e olhos, né? Porque é uma via ali que faz o refinamento do trato óptico. Então a via tectoespinal realiza esse tipo de condição: reação de equilíbrio, de cabeça, pescoço e movimentos síncronos dos olhos. Algumas dessas vias também são vias, por exemplo, a via rubroespinal, ela reorganiza o movimento quando se toma um susto. Sabe quando você toma um susto, você reorganiza o movimento? A rubroespinal faz esse tipo de reorganização de equilíbrio também, mediante a um susto, por exemplo. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Não, né? Então são vias piramidais e extrapiramidais. Vamos à imagem da via extrapiramidal agora. Só para notar que as sinapses são feitas em outras áreas nucleadas do tronco, e são vias aí de movimentação que coordenam movimentações mais grosseiras. Era isso, tá? Então as vias piramidal e extrapiramidal, elas coordenam o movimento. Obviamente uma é direta, córtico espinal lateral e córtico espinal anterior, e a outra é extrapiramidal com programação em áreas tronculares. Alguma dúvida, pessoal?
Não? Tá tranquilo? Aí, ó, beleza.